Vocês estão felizes? Cara, eu estou muito feliz. Eu estou sendo muito abençoado nesse lugar. Estou sendo muito abençoado nesse lugar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, mas não meramente por estar ministrando, mas por estar aqui. Deus ele tem falado muito ao meu coração. Desde que eu entrei nesse lugar, Deus tem feito algo lindo nesse lugar. É tão bom ver vocês aqui, jovens, adolescentes, ver a galerinha mais nova, ver aqueles adolescentes mais novinhos também, que estão aí numa transição de idade, de uma faixa etária, e ver vocês aqui adorando Jesus, isso é, eu acho que eu sou velho, eu sou babão demais, isso é incrível demais. Eu quero compartilhar algo com vocês, eu quero, diante da graça de Deus, diante de tudo aquilo que Deus tem já derramado, eu quero poder também entregar algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde para você. Eu acho que um dos sentimentos mais difíceis que o homem, que a mulher, que a gente, independente da idade, adulto, jovem, é um sentimento bem generalizado, é um sentimento que abrange todas as idades, adolescentes, até crianças. Até meu filho. Meu filho tem 2 anos e 10 meses, e ele já sofre às vezes com esse sentimento que eu já percebi. Mas é o sentimento de culpa. Quantos aqui já sentiram peso de se sentirem culpados por alguma coisa? A culpa é um sentimento difícil. A culpa é um sentimento bem genérico, porque ao mesmo tempo que às vezes a culpa ela parece que ela é interessante, porque ela nos conduz a não errar, nos conduz a reconhecer erros, a não fazer novamente, mas a culpa é um sentimento que destrói. A culpa é um sentimento que corrói. Eu falo isso por experiência própria. Eu não falo isso com uma teoria, mas eu falo por experiência própria. A culpa mata a gente, a culpa mata a nossa espiritualidade, a culpa mata a nossa adolescência. Eu vivi muito tempo se sentindo culpado. Eu entrei em depressão quando eu tinha 17 anos da minha idade, 17 anos de idade. E muito também por causa de um sentimento de culpa que eu vivia. E fiquei cerca de 2 anos na minha casa, preso, saindo raramente por obrigação. Mas tudo porque eu também carregava um sentimento de culpa muito grande. A culpa é frustrante, a culpa é um sentimento terrível. E às vezes a gente sente esse sentimento de culpa por não suprir a expectativa de outras pessoas em nós. Às vezes a gente sente a culpa por não obedecer alguém, pai, liderança. Às vezes a gente sente culpa por fazer algo de errado contra outra pessoa. A gente sente culpa, às vezes, simplesmente por não suprir o que as pessoas esperam. Porque, às vezes, as pessoas próximas a nós, nossas autoridades, elas têm uma expectativa em nós. E, às vezes, a gente não supre. E aí vem o sentimento de culpa. Talvez você, assim como eu, várias vezes, já se questionou, será que eu sou capaz disso? Será que realmente será que eu sou convertido? Será que eu estou na igreja só por causa da minha família? Será que realmente eu conheço Jesus? Tudo por causa de um sentimento de culpa. Mas sabe qual é a pior parte da culpa? Não é quando nós não suprimos expectativa de outros em nós, mas é quando nós não cumprimos expectativas de nós mesmos em nós. A pior parte da culpa é quando você sabe que você precisa ser uma pessoa e você não consegue ser aquela pessoa. É quando você espera algo de você, é quando você tem uma expectativa de você, não é dos outros. Porque as pessoas têm expectativa de nós, mas o problema é delas, porque não dá para a gente controlar o que as pessoas imaginam sobre nós. Mas a culpa dói mais quando a gente não cumpre a expectativa que nós temos em nós mesmos. Aí dói. Aí é um sentimento de frustração terrível, aí é um sentimento de declínio terrível, aí é um sentimento de depressão, de estresse terrível. Porque a gente quer ser uma coisa, mas a gente não consegue. E eu não sei quantos começaram esse ano de 2022 querendo ser uma pessoa, querendo fazer uma coisa, querendo ser diferente, querendo fazer mais uma coisa que é boa e menos uma coisa que é ruim. Mas nós estamos aí no final de maio de 2022 e talvez você não conseguiu. Eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre isso. Coisas que você esperava de você no passado, mas você não está conseguindo. E sabe o que acontece? O ano está terminando, a gente está no meio do ano quase. E o ano vai acabar. E talvez esse mesmo sentimento que você carrega hoje, você vai carregar em novembro, dezembro. Porque você tem uma expectativa
você quer fazer algo, ou você quer deixar de fazer algo que não é bom, mas passaram-se aí 5 meses e você ainda não conseguiu. E vem a culpa. Um dos discípulos de Jesus, ele tinha expectativa nele próprio. E como eu disse, a culpa, o maior problema é quando a gente tem expectativa na gente. E tem um dos discípulos muito conhecido, inclusive ele leva o meu nome, Pedro. Pedro, ele tinha muita expectativa nele próprio. Quando Jesus anunciou da necessidade da sua morte, da sua crucificação, Pedro se levanta dentre os demais e ele diz assim: não, eu não vou deixar que te levem. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Essa é a expectativa que Pedro tinha sobre ele. Ele tinha uma expectativa de ser fiel até a morte. Ele tinha expectativa de ser maior do que os demais. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Essa é a expectativa de Pedro. Mas sabe o que Jesus diz para Pedro? Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não é bem assim, Pedro, você está equivocado. Você vai me negar. Porque Jesus não tinha expectativa em Pedro. Isso parece um tanto aterrorizante. Uau, mas Jesus não tinha expectativa em Pedro? Não tinha. Sabe por quê? Porque a expectativa de Pedro era em si mesmo. Pedro esperava algo de si mesmo. Pedro se cobrava para ser uma pessoa, para amar Jesus de tal forma. Ele acreditava em si, ele olhava para si. E Jesus não tem expectativa em quem olha para si mesmo. Porque Jesus sabe que quem tem expectativa em si mesmo, quem espera menos de si mesmo, normalmente é à toa, normalmente perde tempo, porque ele não consegue suprir suas expectativas. E Jesus não tinha em Pedro. Porque Jesus não tem expectativa em quem tem expectativa em si mesmo. Mas Jesus, ele tem expectativa em quem tem expectativa em Jesus. Jesus não tem expectativa em quem tem expectativa em si mesmo, mas Jesus tem expectativa em quem tem expectativa em Jesus. E a minha intenção nessa tarde, diante de tudo aquilo que Deus colocar no meu coração, eu quero poder mudar o seu olhar. A minha oração é que Deus mude o teu foco, porque muitas pessoas entraram aqui, estão aqui, talvez olhando para você mesmo. Você está criando muita expectativa em você. Você está focado em você. Mas hoje Jesus, ele quer mudar a sua visão. Ele quer que você deixe de olhar para si e olhe para Ele. Amém? E é natural a gente olhar para nós mesmos. É natural a gente ter expectativa em nós. Mas hoje Deus, ele quer te conduzir a olhar para Ele e não para você mesmo. Abra sua Bíblia comigo em um texto lá em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 1 ao 7. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês desse texto. João 21. Talvez alguns já me ouviram falar dessa interpretação desse texto. E eu quero trazer a todos. Não se preocupe, porque não vai ficar meramente no que você já ouviu. João 21. Deixa a Bíblia aberta aí. Bom, Pedro, você sabe que esse Pedro que esperava muito dele próprio, Pedro negou Jesus. Na primeira possibilidade de negar, ele negou. Pedro estava numa rodinha lá com a galera, com o pessoal, Jesus já tinha sido levado, e de repente uma mulher chega para Pedro: olha a minha foto. Caramba, agora que eu vi, mas o pessoal põe umas fotos, a gente, né, assim, fazendo força, né? Uma foto mais natural, mas tá bom, tô brincando. Pedro negou Jesus. Na primeira possibilidade ele diz: não conheço esse homem. E 3 vezes faz a mesma afirmação, 3 vezes Pedro responde da mesma forma. Pedro ficou triste por aquilo. Pedro estava cheio de culpa. Esse episódio daquele momento da crucificação, até esse momento que Jesus reencontra Pedro e conversa com Pedro e tem essa conversa, é um episódio marcado por culpa. Eu imagino Pedro cheio de culpa. E aí Pedro está lá no barco, Jesus está na areia, ele não viu que era Jesus ainda, eles não estão pegando nada, Jesus lança do outro lado, e eles parecem que tem um déjà vu: eu já vi essa história antes. E aí Pedro se joga na água, porque João reconheceu, João disse: é o mestre. Mas ele estava morto. Mas eles dizem: é o mestre, Jesus. E Pedro se joga na água com o seu jeito todo impetuoso. Pedro vai até Jesus. E quando chega em Jesus está lá sentado na areia. E eu imagino todos eles sentando na areia junto. No meio tem uma fogueirinha. De manhã, esse episódio aconteceu pela manhã. Um peixinho na brasa, peixe de manhã. Um
peixinho na brasa, e Pedro e Jesus na mesma roda. A última vez que eles se encontraram, uma das últimas, foi quando Pedro disse para Jesus: Senhor, eu não vou te deixar, mesmo que todos esses aqui, eles te abandonem, eu não vou te deixar. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar, na primeira oportunidade, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E agora, e é o que aconteceu, Pedro negou. E aí eles estão na roda juntinho, olhando um para o outro, e eu gosto de imaginar Pedro olhando para Jesus. Pedro constrangido, Pedro com vergonha. Eu imagino que Pedro nem conseguia olhar nos olhos de Jesus, porque ele prometeu fidelidade. E ele negou fidelidade na primeira possibilidade. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde para Jesus: Senhor, Jesus, eu gosto de você. Novamente Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. E a gente sabe que existe uma diferença entre amar e gostar, não é verdade? Quando você lê o texto aí, você percebe que na pergunta de Jesus e na resposta de Pedro, usa a palavra amor. Só que não dá para a gente entender o que está acontecendo na verdade. Porque eu não quero ficar gastando tempo falando de grego aqui, mas naquela época que é o grego, o Novo Testamento foi escrito, no português é muito objetivo. Por exemplo, quando você fala que você ama o teu cachorro, você usa que palavra? Eu amo o meu cachorro. Eu não amo porque eu não tenho cachorro. Eu amo o meu passarinho. Eu amo o meu passarinho. Eu amo comer feijão. Eu amo comer feijão. Tudo é amo. Amo se aplica para tudo. Eu amo meu pai. É o mesmo amor. Eu amo Deus. É o mesmo amor. Quer dizer que você ama a Deus como você ama comer feijão? Quer dizer que você ama a Deus como você ama o teu passarinho? Como ama o teu cachorro? Porque o português é muito objetivo. É uma palavra que descreve tudo. A gente sabe que é diferente, que não é o mesmo amor, mas é uma palavra. Já no grego não. No grego existem várias palavras que falam sobre amor. E quando Jesus diz: tu me ama, Jesus fala: tu me ama de forma suprema. Tu me ama acima de tudo, Pedro. Tu me ama a ponto de dar a sua vida por mim, a ponto de ser fiel até a morte. É a palavra que Jesus usa, a palavra ágape. E Pedro responde: Senhor, eu te filéu. Filéus é um gostar. Filéu é um amor de amigo. Senhor, eu gosto de você. E Pedro novamente pergunta: Pedro, tu me ama? Tu me ama, ágape? Da mesma forma que você dizia amar antes. E Pedro olhando para Jesus, constrangido, e ele diz: Senhor, eu gosto de você. Eu gosto como um amigo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu não te amo como eu pensava te amar, mas eu te amo como um amigo. E na última vez Jesus pergunta, mas Jesus muda a palavra. Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu? Tu me ama como um amigo? Tu me ama como você ama teu amigo? E Pedro contrariado, Pedro angustiado, Pedro triste, porque Pedro sentia por não amar Jesus como deveria. Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo como um amigo. Eu não te amo como deveria amar. Eu não te amo como eu pensava te amar antes de negar. Mas hoje eu entendo que eu te amo como um amigo. Eu gosto de você, Jesus. Mas sabe o que é interessante? Pedro não corresponde ao amor perfeito que Jesus pergunta. Pedro, ele confessa a limitação do seu amor. Ele confessa que ele não ama Jesus como ele pensava amar ou como deveria amar. Mas sabe o que é interessante? Que no final de cada resposta de Pedro, Jesus olha para ele e diz assim: vá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele não disse: você não me ama de forma suprema, então se afasta de mim. Não. Ao contrário, Jesus mandou Pedro se afastar e chamou ele de Satanás quando Pedro tinha expectativa nele próprio. Quando Pedro disse: não, eu não vou permitir que você seja crucificado. Num outro episódio, Jesus olha para Pedro e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Se afasta de mim. Mas agora que Pedro confessa que ele não é tudo o que ele pensava que é, que ele não ama como deveria amar, Jesus diz assim: então cuida das minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas. Sabe o que está acontecendo nessa história? Jesus ele está aceitando a imperfeição do amor de Pedro.
Ele está aceitando o amor limitado que Pedro tinha por ele. Esse amor imperfeito. E era exatamente essa a resposta que Jesus esperava de Pedro. Jesus, ele não queria um Pedro cheio de bajulação e de palavras vazias. Jesus não queria um Pedro que na hora do louvor era todo derretido. Uau, eu te amo, eu te amo, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, mas você não grita nem para o teu cachorro ouvir. Jesus não queria um Pedro de promessas vazias. Jesus não queria um Pedro de intenções carnais. Jesus não queria um Pedro que olhava para si próprio e acreditava em si próprio, confiando na sua própria força e na sua capacidade de amar. Mas Jesus queria um Pedro honesto. Jesus queria um Pedro sincero. Jesus queria um Pedro autêntico, um Pedro transparente, um Pedro que reconhecia suas limitações, um Pedro que reconhecia as suas fragilidades, as suas fraquezas, e que se aproximava de Jesus, se aproximava do trono da graça para alcançar a misericórdia. Era isso que Jesus esperava. E é essa a resposta que ele tem de Pedro. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, amargurado, angustiado, e diz: eu te amo como um amigo, eu gosto de você. Jesus não queria a aparência de perfeição, mas Jesus queria a sinceridade, mesmo que ela apresentasse toda a sua imperfeição. Jesus não esperava uma perfeição hipócrita de Pedro, porque Jesus não espera isso de ninguém. E meu irmão, se você vive na expectativa de ser um adolescente, um jovem perfeito, um filho perfeito, um aluno perfeito, um futuro um pai perfeito, um estudante perfeito, é bem provável que você carregue uma culpa enorme nos seus ombros, porque você percebe que você não consegue ser perfeito. Eu, como pastor, durante muito tempo eu tentava ser perfeito. Eu tentava ser um pastor perfeito. Prefeito não, prefeito eu nunca quis ser. Eu não quero. Eu tentava ser um pastor perfeito, mas eu percebia que eu não conseguia. Eu percebia que eu me esforçava por algumas coisas para ser melhor, e eu me esforçava por outras, mas eu não supria, não a expectativa dos outros. Porque normalmente os outros, eles, pelo menos na nossa cara, eles falam bem da gente. Pelo menos na nossa cara, eles amam a gente, eu não sei por trás. Mas na minha expectativa. E durante muito tempo isso me frustrou. Porque eu percebi que eu não conseguia. Eu percebia que eu tentava, mas eu falhava. Eu percebia que eu tentava ser igual a outros que eu olhava. Uau, aquele pastor é um pastor. Cara, eu quero ser aquele cara. Mas eu não conseguia. Eu não supria as minhas expectativas. E isso era um peso enorme para mim. Mas hoje eu percebi que eu tenho que parar de olhar para mim. Hoje eu entendi que eu preciso olhar para Jesus e seguir Jesus. E olhar para Ele, focar nele. E fazer o que Ele quer de mim, e não meramente o que eu exijo de mim mesmo. E a minha intenção nessa mensagem, diante desse texto, é te conduzir a isso. A você parar de olhar para você como Pedro olhava antes, mas a olhar para Jesus. A você parar de criar expectativas em você, mas começar a criar expectativas em Jesus. Porque Jesus é tão gracioso, esse Jesus que nós adoramos e que está entronizado nesse lugar, Ele é tão gracioso que Ele aceita as nossas imperfeições. Então, meu amigo, se você tem sentido qualquer sentimento de culpa, se você não tem sentido, você não tem conseguido ser o que você gostaria de ser, em qualquer área da sua vida, como adolescente, como jovem, Jesus, Ele te livra da culpa. Jesus, nessa tarde, Ele quer te dar uma liberdade que talvez você nunca sentiu. Porque a partir de hoje, esse é o propósito de Jesus, você para de olhar para você, mas você começa a olhar para Ele. Porque Jesus, você sabe por que Jesus ele aceita as imperfeições do amor de Pedro? Por dois motivos que eu quero deixar para você. Porque Jesus viu que Pedro sentia muito em não amar Jesus como deveria. Eu não estou falando para você se conformar com a sua limitação e não tentar ser melhor. Deixa eu chegar no resto da mensagem. Mas Jesus aceita a imperfeição do amor de Pedro, porque Jesus, Ele viu que Pedro sentia muito em não ser perfeito. Pedro, amargurado, na terceira resposta, ele diz: Senhor, Tu sabe todas as coisas. O Senhor sonda o mais profundo do meu coração. O Senhor conhece os meus sentimentos.
O Senhor sabe que eu te filéu. Eu gosto de você. Pedro sentia em não ser perfeito. Pedro queria ser perfeito por Jesus. Mas aquilo doía o coração dele por não ser, por não corresponder ao amor que ele deveria corresponder. E isso me lembra uma história, uma parábola muito interessante que Jesus ensina do fariseu e do publicano. O publicano era uma pessoa odiada pelos judeus, eram os traíras da nação. Os fariseus se achavam acima de todos, os caras da lei, os mestres da lei, os saduceus e daí por diante. E a Bíblia fala que um dia um publicano entrou no templo. Ele se ajoelhou em oração e ele começou a bater no peito, dizendo: Senhor, perdoa, me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa para o pobre homem e falho homem que sou. Perdoa. Já o fariseu, ele entra no templo e ele ora e ele diz assim para Deus: Senhor, muito obrigado por eu não ser como esse pobre homem, por eu não ser pecador como esse homem. O publicano, ele sentia por não ser perfeito. O fariseu, ele se escondia atrás de uma perfeição que não existe. Pedro, ele não estava conformado com o sentimento que ele correspondia a Jesus. Pedro não estava satisfeito com aquilo que ele tinha para entregar ao Senhor, para colocar nas mãos do Senhor. Ele sentia muito por não ser perfeito. Ele gostaria de amar mais Jesus do que amava, mas ele confessa a sinceridade do seu amor. Existem dois inimigos da graça de Deus. O primeiro inimigo é aquele que bate no peito e diz: eu sou perfeito. O segundo inimigo é aquele que diz: já que sou imperfeito, vou me conformar com a imperfeição. São dois inimigos do Evangelho. O que diz: eu sou perfeito, e o que diz: já que sou imperfeito, vou me conformar com a imperfeição. Mas Pedro, por mais que ele sabia que era imperfeito, Pedro, ele não se conformava com aquilo. Pedro, ele sentia por aquilo. Pedro não se deleitou no pecado pelo fato de reconhecer que é pecador, mas aquilo doía no seu coração. E sabe qual é o segundo motivo que leva Jesus a aceitar a imperfeição do amor de Pedro? Primeiro, porque Pedro sentia por aquilo. Aquilo incomodava Pedro. Segundo, porque aquele momento, aquela sinceridade do seu coração, aquele momento que ele confessa suas limitações e o frágil homem que ele era o ponto de partida da restauração de Pedro. Aquele momento era o divisor de águas para Pedro ser restaurado. O ponto de partida da restauração é quando o homem, ele para de olhar para si mesmo. O ponto de partida da restauração é quando você para de olhar para si. É quando você para de criar expectativa meramente em si próprio. Mas você reconhece suas limitações e olha para Jesus. E a partir do momento que esse Pedro, ele reconhece a imperfeição do seu amor, ele começa a ter um amor aperfeiçoado por Jesus. Veja só uma coisa. Pedro reconhece a sinceridade do seu amor. Mas aquele amor, filéu, gosta, ele não dura para sempre. Aquele amor começa a crescer. Aquele amor começa a desenvolver. Ao ponto de Pedro, no final da sua vida, morrer por Cristo, como ele prometia antes, mas não conseguia. Mas agora, quando ele parou de olhar para si e começou a olhar para Jesus, reconhecer suas debilidades e olhar para Jesus, é esse Pedro que ele morre por esse Jesus. E a história diz, não está na Bíblia, mas a história conta que Pedro não aceitava morrer como Jesus. A sua condenação seria ser crucificado. E sabe como Pedro morreu? Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Porque para ele não teria a honra de morrer como Jesus morreu. Então ele escolhe morrer de cabeça para baixo, crucificado. Aquele Pedro que reconhece, veja só, aquele Pedro que dizia amar Jesus, que olhava para si, ele nega. Mas agora esse Pedro, que reconhece a imperfeição do seu amor, que para de olhar para ele, mas começa a olhar para Jesus, no amor, na graça de Jesus. Esse Pedro, ele termina a sua vida amando Jesus como deveria amar. Esse Pedro
No final da sua vida, se Jesus perguntasse, Pedro, tu me ágape? Ele poderia dizer, sim, Senhor, eu te amo ao ponto de dar a minha vida por você. Eu te amo ao ponto de me entregar totalmente para você. Agora Pedro amava Jesus. Então, meu irmão, o ponto de partida da nossa restauração, da mudança da nossa vida, de vivermos aquilo que tínhamos expectativas em nós e percebemos que não conseguimos, é o momento que a gente reconhece, é o momento que a gente para de olhar para nós e passa a olhar para Jesus. É o momento que a gente reconhece que a gente é frágil, que a gente é pobre, que a gente é pecador, mas que Jesus é o Salvador, Jesus é o restaurador. A partir do momento que Pedro reconhece a imperfeição do seu amor, ele começa a ter um amor aperfeiçoado por ele. E esse mesmo Pedro, tempo depois, Pedro é levado diante de um sinédrio. A primeira vez que Pedro negou Jesus, era uma rodinha com uma fogueira. Era a galera da turma, do povo. Pedro está lá no meio. Não tinha muita ameaça se ele dissesse que era um discípulo. Ele poderia correr um risco, mas pouco. Mas agora, esse Pedro, que olha para Jesus, ele é levado para o sinédrio. O sinédrio era um lugar onde as decisões jurídicas eram tomadas. Era um lugar onde pessoas eram condenadas. Era uma situação parecida com o momento que ele negou, mas não era mais o povo. Mas agora eram os fariseus, os seduceus, eram os homens da lei. E agora nesse lugar que poderia condená-lo à morte, nesse lugar que poderia acabar a sua vida, nesse lugar que realmente poderia crucificar Pedro, poderia matar Pedro. Atos capítulo 4, você não precisa abrir, mas no versículo 3 em diante, Pedro prega ousadamente em nome de Jesus. E Pedro olha para aqueles homens da lei, aqueles homens que poderiam condená-lo e diz, vocês crucificaram o nosso mestre. Pedro ofende aqueles homens. Pedro condena aqueles homens. Porque agora, sabe por que isso? Porque agora Pedro não olhava para si, mas Pedro olhava para Jesus. Porque agora o foco de Pedro não era a expectativa que ele tinha de si mesmo, mas era a expectativa que ele tinha em Jesus. E é isso que Jesus quer fazer em você, em nome de Jesus. Diante de tudo aquilo que você tem recebido nesse lugar, e ainda vai receber, o que Jesus está querendo é que você, adolescente, 10, 12, 14, 16, é que você pare de olhar para você. É que você pare de olhar para os seus defeitos. É que você pare de olhar para as suas limitações. Mas você comece a olhar para Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar para ser melhor. Mas eu estou dizendo que a força para você ser o que você queria ser não está em você, mas está em Jesus. Está nesse Jesus. É nesse Jesus. E essa é a forma com que Jesus trabalha. É dessa forma que Jesus trabalha. Nós vivemos em um momento, vivemos em um mundo, eu queria chamar a galera do louvor, nós vivemos em um mundo onde parece que as pessoas olham para nós, onde parece que as pessoas, elas torcem pelo nosso fracasso. Nós vivemos em um mundo onde parece que as pessoas à nossa volta, elas estão torcendo para que a gente caia. Para que elas possam dizer, eu falei que ele era como eu. Eu falei que ele era tão falho quanto eu. Eu falei que era fogo de palha, que um dia isso ia se acabar, que ele fracassou. Nós vivemos em um mundo onde pessoas são descartáveis. Onde pessoas são como esse copo descartável que a gente bebe água. E depois de usar, a gente joga no lixo. A gente descarta. Podem ser lançados fora. Mas para Jesus não. Para Jesus, você não é você, presta atenção, você que está me ouvindo. Para Jesus, para você não, para você é outra história. Mas para Jesus, você não é um copo que se descarta. Você não é um copo que é usado e depois é lançado fora. Mas para Jesus, você é um copo que se restaura. E é isso que Deus quer fazer em nós. Porque para a graça de Deus, para o amor de Deus, não existem pessoas descartáveis. Mas existem pessoas que são alvos constrangedores do amor de Jesus. Por isso, a força que você precisa para ser resgatado
não está em você, está em Jesus. Está em Jesus. Então, sabe o que você faz diante disso? Você corre para Ele. Você olha para Jesus. Você é livre da culpa, do medo. Você é livre do seu mau desempenho. Mas você começa a olhar para Jesus. E depois que Jesus fez tudo isso com João e com os seus discípulos, Jesus, ele olha para os seus discípulos, para cada um deles. Discípulos com suas falhas, com seus erros, pecadores, homens que eram odiados por demais pela população. Depois de todo o evangelho, depois de todas as suas atitudes de amor e graça para aqueles discípulos, Jesus olha para eles e diz assim: olha, agora vocês peguem isso que vocês aprenderam e vocês ensinam outros. Ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a primeira coisa que Jesus quer fazer em nós e cada um de nós é nos livrar da culpa, é nos livrar do medo, é nos livrar das nossas frustrações. Então, meu irmão, se você entrou aqui debaixo de sentimentos como esse, Jesus nessa tarde, Ele quer te libertar disso. Jesus quer nessa tarde te mostrar que se depender de você, você não chega em lugar nenhum. Mas se depender dEle, você já é salvo. Se depender dEle, você não é apenas salvo. Mas as pessoas vão olhar para você, na tua adolescência, as pessoas mais velhas vão olhar para você e dizer: como é lindo ver esse jovem, esse adolescente servindo a Jesus. Mas não é em você, não é por você, mas é por Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou nesse lugar, mas feche teus olhos. Não importa a sua idade. Comece a pensar nesse momento em sentimentos que estavam na sua mente, no seu coração. Sentimentos que você teve no dia de hoje, nessa semana, nesse mês. E quantas vezes você se frustrou com você mesmo? Quantas vezes você tem tentado ser melhor? Quantas vezes você tem tentado acertar, mas você não está conseguindo? E nesse momento, comece a reconhecer as suas fragilidades. Comece a pedir para Jesus te encher. Começa a sentir Jesus. E isso não depende de música, a gente não precisa de música. A gente depende do Espírito Santo. E nesse momento, sinta a presença do Senhor sobre o seu coração, em nome de Jesus. Sinta Ele dizendo na sua vida que Ele cuida de você, que Ele ama você, que Ele te restaura, que Ele muda, que você não é uma pessoa que Ele jogou fora, que Ele descartou porque um dia você errou. Talvez você entrou nesse lugar debaixo de acusações, dizendo que você não deveria estar aqui, porque você não é perfeito, porque talvez você fez algo errado hoje pela manhã, porque talvez você tenha cometido pecados nessa semana, porque talvez você seja viciado em alguma coisa. Mas Jesus quer mudar isso, e está mudando. Jesus quer dizer para você, e está dizendo para você: pare de olhar para si, olha para mim. A força que você precisa para ser bom está em mim. Sou eu que mudo a sua vida. Sou eu que faço nova todas as coisas. Aleluia, Jesus. Senhor, seja bem-vindo nesse lugar, Pai. Seja bem-vindo nesse lugar. Que tudo que nós estamos vivendo nesse dia, Senhor, não seja meramente momentos superficiais. Não seja meramente a emoção de um período, a emoção de um dia, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor crie nessa tarde em nós convicção, Pai. Que não seja meramente emoção, que não sejam meramente palavras de louvor, de música, mas sem verdades do profundo do nosso coração. Mas sejam palavras que fluem de um coração sincero, Pai. E, Senhor, nessa tarde nós batemos no peito e dizemos que nós sentimos por não ser perfeito, Pai. Nós sentimos por não corresponder como deverias a tão grande amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. Isso dói o nosso coração. Nós gostaríamos de ser melhores. Nós gostaríamos de fazer mais. Isso dói o nosso coração não conseguir por nós, ó Pai. Mas nessa tarde, nesse momento, nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso restaurador.
Nessa tarde nós olhamos para o Senhor, não olhamos para nós, não olhamos para as nossas boas intenções, nós não olhamos para as nossas qualidades, ó Pai. Nossas qualidades para o Senhor são desprezíveis. Nós olhamos para o Senhor, nós nos aproximamos do Teu trono de graça e misericórdia, Senhor, para encontrar misericórdia, Senhor. Pai, nessa noite nós batemos no peito igual aquele publicano e reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Mas Deus, em nome de Jesus, nós não nos conformamos com o pecado. Nós não nos conformamos com as nossas falhas, ó Pai. Nós sentimos muito por isso e nós queremos ser melhor. Nós queremos ser restaurados. Nós queremos ser mudados. Nós queremos, ó Pai, que o Evangelho não seja meramente a música, não seja meramente a emoção, mas seja uma decisão de nós. Seja uma decisão em nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor se levante nesse lugar, uma geração não emocionada, não uma geração que meramente quer queimar por Jesus, não uma geração apenas que promete amar, mas uma geração que olha para Jesus, uma geração que se espelha em Jesus, uma geração que quer viver a expectativa, que tem expectativa em Jesus, ó Pai. É isso que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair desse lugar nesse dia, no dia de amanhã, mas que essa semana, Pai, nós possamos mudar, nós possamos ver que somos diferentes, mas não por intenções nossas, mas por aquilo que o Senhor fez ao nosso coração. Muda a nossa vida, com cada palavra, com tudo que ainda há de ser realizado nesse lugar. Pai, que adolescentes sejam restaurados nesse lugar, adolescentes sejam curados e libertos de toda opressão, de toda culpa, de todo medo, de todo desempenho ruim que talvez tiveram até agora, mas que agora, que a partir de hoje, Senhor, eles vivam olhando para o Senhor, eles sejam livres de todo mal, livres das acusações, mas sejam livres para te amar, sejam livres para desfrutar do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós vamos cantar um louvor aqui nesse lugar, meu irmão, nós vamos adorar o Senhor. E eu quero te convidar nesse momento, em nome de Jesus, eu quero te convidar a fazer isso com o teu coração, a permitir que esse louvor não seja meramente palavras vazias, palavras lançadas, mas que realmente seja do mais profundo do teu coração. Que nesse louvor, durante essa música, você se permita olhar para Jesus. Você tira o foco de você. Você pare de olhar para os seus pecados, para as suas falhas, e olha para Jesus. E deixa que Jesus te liberta disso em nome de Jesus. Jesus quer te restaurar. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.